Graça e paz, meus irmãos. Muito bom quando nós podemos juntos estarmos na presença de Deus, quando juntos podemos buscar ao Senhor. E nesse dia nós temos essa oportunidade, mais uma vez temos a oportunidade de juntos buscarmos ao Senhor, juntos cantarmos louvores a Deus, levarmos os nossos pensamentos, as nossas orações ao Senhor e também ouvir um pouco da sua palavra, né? Então, esse dia é um dia especial, faça desse momento um momento especial na sua adoração, um momento especial na sua devoção a Deus e que Ele fale ao seu coração. Nós vamos orar para dar início a esse momento especial, esse momento de culto. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos juntos, ó Deus, para cultuar e prestar honras ao teu nome. Te agradecemos por todas as coisas, por esse tempo que nós vivemos, pelas pessoas que estão conosco participando deste momento, Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus, pela vida da nossa igreja, pelos irmãos também que já têm frequentado presencialmente e por todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor esteja presente nesse momento, ao lado de cada um, para que nós possamos sentir a Tua presença e que o Senhor aceite cada momento desse culto como adoração ao Teu nome. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nós podemos, então, adorar ao Senhor, podemos louvar ao Senhor nesse tempo. Esse mês de setembro é um mês especial. Nós estamos trabalhando com a campanha de missões. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da nossa campanha de 2021. Ano especial em que nós devemos mostrar ao mundo, mostrar ao nosso país, como Jesus Cristo faz a diferença na vida das pessoas. Ele realmente é a esperança de dias melhores, de tempos melhores, de possibilidades melhores em todos os sentidos. Então, nós devemos pensar, devemos falar e devemos levar essa esperança que está em Jesus. Então, o texto usado como referência ou a divisa para esse ano se encontra em Atos 4:12, que diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Atos 4, versículo 12, Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é
Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela nossa nação, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, pelo nosso país, ó Pai. Queremos colocá-lo diante de Ti, colocar na Tua presença, Senhor Deus, apresentar diante de Ti o nosso país. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada brasileiro, cada brasileira, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada governante desta nação, dando sabedoria para que possa dirigi-la conforme o Teu querer, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando esse povo, abençoando o Teu povo aqui representado nessa nação, Senhor, e que a Tua igreja possa avançar firme, alegre, livre, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, Senhor, e levar a esperança que há em Jesus. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que são vocacionados e que estão nos campos nesse momento, levando a Tua palavra. Abençoa também todas as famílias da Tua igreja, Senhor, cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, ó Pai, e também estende a mão aos enfermos, ó Deus, restaurando e levantando a cada um do seu leito, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu quero pensar com você num texto que se encontra em João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 15. Hoje eu quero falar com você sobre um banquete especial, um banquete no deserto. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Você já participou de algum banquete? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero fazer a leitura do texto básico que se encontra em João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 15, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços
dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui. Então, nós vamos pensar hoje sobre o banquete no deserto. Hoje, então, eu quero convidá-lo para participar de um banquete oferecido por Jesus no deserto. Esse banquete especial que Jesus ofereceu no deserto às multidões que o seguiam. Depois de ter curado o paralítico lá no tanque de Betesda, se apresentado como Filho de Deus aos religiosos e feito várias curas em Jerusalém, Jesus então decidiu afastar-se com os seus discípulos para um lugar deserto. E para isso, ele atravessou o mar da Galileia, mas o povo foi atrás dele. Foi atrás dele porque via os sinais que ele fazia, via esses sinais que ele fazia ao curar os doentes. E a multidão, então, estava a acompanhar Jesus, seguia Jesus por onde ele ia. A multidão não passava de um povo faminto e doente, que para ele era como um rebanho sem pastor. Aos olhos de Jesus, essa multidão de famintos e doentes não passavam de um rebanho sem pastor. Um povo que estava desorientado e que buscava sinais ao mesmo tempo em que buscava um líder. Pessoas que seguiam Jesus porque enxergavam nele alguém capaz de resolver os seus problemas. Então, ao ver toda aquela gente, Jesus questionou os discípulos quanto à fome do povo e mostrou que alguma coisa precisava ser feita. Jesus sabe das nossas necessidades e sempre tem algo de bom para nos dar. Basta querermos estar juntos dele. Jesus sempre está atento às nossas necessidades. E a história de hoje divide-se em 3 momentos. O primeiro momento foi a pergunta do mestre. Lá no versículo 5, Jesus diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus está sentado com os discípulos, descansando em um monte, e a ideia aqui era que ele e os discípulos descansassem um pouco das viagens e dos afazeres. Ele queria estar a sós com ele, e muitas vezes nós precisamos também parar um pouco, precisamos sair um pouco da correria para estarmos a sós com Deus, para ouvir a voz do Senhor e para aprender com Ele. E essa era a sua intenção. Mas, de repente, lá do alto do monte, Jesus contempla e vê aquela visão ampla. Com aquela visão ampla, Jesus e os seus discípulos veem uma grande multidão que vinham ao seu encontro. Então o mestre olha para Filipe e pergunta: Onde compraremos pão para todos eles? Quando Jesus viu toda aquela gente que vinha ao seu encontro, ele moveu-se de uma compaixão tão grande que pensou logo em alimentar a todos eles. Jesus quis montar uma mesa no deserto e fazer um banquete ali mesmo. Era isso que Jesus queria, era essa a intenção de Jesus, montar uma mesa naquele deserto e fazer uma grande festa, um grande banquete com todas aquelas pessoas que estavam vindo em sua direção. Cristo quer que todos comam com Ele, ricos, pobres, doentes, rejeitados, todas as pessoas encontram um lugar em sua mesa, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que veio habitar entre nós. E Jesus sempre tem algo de bom para dar a quem quer estar perto dele. Então Jesus, ele sempre tem algo de bom para nos dar. E Filipe estava com Cristo desde o início, Filipe que estava com Jesus desde o princípio, ele viu logo de início os milagres feitos por Jesus, viu todos eles, especialmente o milagre da transformação da água em vinho, e era esperado que ele então desse uma resposta do tipo: Senhor, se quiseres, é fácil para ti alimentar a todos eles. Mas não foi essa a resposta que Filipe deu.
Ele percebeu que a quantidade de gente que vinha era muito grande e logo tratou de ficar fazendo contas e começou a coçar a sua cabeça e fazer contas e concluiu que 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, não seriam suficientes para atender a todos. Então, Filipe, ele não olha a multidão, mas ele vê o problema. E ele vê um grande problema, um problema maior do que o dinheiro, que para ele era a solução. Para Filipe, a solução estava nos recursos, estava no dinheiro. E ele vê, então, essa dificuldade, ele vê esse problema e entra em desespero. E não respondeu à pergunta que Jesus fez. Veja que a pergunta de Jesus foi: onde compraremos pão? E não como compraremos pão. E esse é o grande problema da humanidade. Filipe, nesse momento, ele reproduz o grande problema da humanidade, o grande problema que muitas pessoas enfrentam de confiarem em outras coisas, de confiarem em seus recursos, de confiarem nas soluções humanas, no dinheiro, nas amizades, na própria capacidade de conquistar as coisas, esquecendo-se de recorrer a Jesus, que está bem ao nosso lado. Esquecem de recorrer a Jesus, que está caminhando ao nosso lado no dia a dia. E muitas pessoas cometem esse erro. Então, enquanto você tentar resolver as coisas do seu jeito, enquanto você tentar resolver as coisas à sua maneira e não contar com Jesus, não irá conseguir resultados. Já é hora de ver os problemas com olhos espirituais, já é hora de confiar em Jesus e já é hora de levar a Ele todas as coisas, todas as situações, sem exceção. E ao pedir uma solução humana, sabendo que não havia nenhuma solução humana, Jesus destacou então o ato poderoso e o grande milagre que estava por fazer. Ele estava testando a fé de Filipe para que ela fosse fortalecida. Muitas vezes, a nossa fé é testada por Deus. Não para que ela seja reprovada, mas para que ela seja fortalecida e para que ela seja aprovada. Essa é a ideia de Deus. Testar a nossa fé para que ela seja fortalecida e para que ela seja aprovada. Assim como aqueles aparelhos que são testados pelo Inmetro, já viu aqueles aparelhos que são testados pelo Inmetro? Eles são submetidos a uma série de situações complicadas, eles são jogados de grandes alturas, eles são lançados sobre eles pesos, vários pesos, chegam até a passar pelo fogo, serem expostos a correntes elétricas. E aqueles aparelhos que resistem, somente aqueles que resistem, é que são aprovados e que ganham, então, o selo de qualidade do Inmetro. E hoje nós buscamos coisas que tenham esse selo, o selo de qualidade do Inmetro. Então, se a sua fé estiver sendo provada, se você nesse momento está sendo provado, se você nesse momento está tendo a sua fé provada, está passando por tribulações, está passando por dificuldades, por momentos difíceis, não desanime, não desista, persevere em oração, resista, confie, lute, porque você ganhará, no final você ganhará o selo de qualidade da fé. O selo de qualidade da fé dado pelo Senhor Jesus, aprovando a sua fé. Mas o texto também fala de um segundo momento. O texto apresenta um segundo momento, onde nós vemos aqui a disposição em ajudar. Se no primeiro momento havia a dificuldade em compreender a pergunta de Jesus e havia, então, a visão de um problema, no segundo momento, nós vemos aqui a disposição de ajudar. O versículo 8 e 9 diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, enquanto Filipe contava suas moedas, eis que surge André. E ao perceber o problema, rapidamente ele partiu em busca de solução, e sai então em busca de solução. E talvez ele pensasse assim, quem sabe eles trouxeram um lanche, cada um trouxe o seu lanche, nós poderemos fazer aqui um grande piquenique. Olha a atitude desse homem.
ele simplesmente, ao ouvir e ao perceber a necessidade, ao perceber o problema, ele sai em busca de solução, ele não reclama, ele não queixa, ele não fala nada, ele simplesmente começa a se mover buscando a solução. E aí ele sai perguntando para todo mundo que via na sua frente se tinha algum alimento. E aí ele vai por um, você trouxe algum lanche? Para outro, você trouxe alimento? Você tem alguma coisa para repartir? E algumas pessoas não entenderam nada que ele fez, outros riram dele, outros foram até hostis com ele. Mas ele sai assim, perguntando a todos para encontrar esse alimento que pudesse ser usado. Até encontrar um rapaz, e a palavra grega usada aqui para rapaz, ela se refere a um garoto, a um rapazinho, talvez um adolescente que tenha levado o seu lanche por insistência da sua mãe. Então André, o mesmo que levou Pedro a Jesus, leva o garoto até o Senhor. Parece que ele tinha o hábito de levar as pessoas a Jesus. Parece que André gostava de levar as pessoas até Jesus. E ele fez isso porque viu o amor de Cristo pela multidão. André viu, André percebeu, André sentiu o amor que Cristo tinha pela multidão, e esse amor o contagiou, e esse amor o constrangeu, a tal ponto que ele se moveu em direção ao povo. E agora tenta encontrar alguma solução para o impasse. André, movido pelo amor de Cristo, começou a pensar nas vidas, começou a pensar nas pessoas, começou a pensar naqueles que estavam ali, naqueles que estavam na longa jornada para voltarem para suas casas, pensando na fome, pensando na necessidade, e isso o moveu a querer fazer algo mais para ajudar. Com André, nós aprendemos que nós precisamos pensar nas vidas. Precisamos pensar nas vidas porque são elas que interessam a Deus. São as vidas que interessam para o Senhor. Quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que vivem infelizes, sem razão para viver. Pessoas que vivem condenadas, pessoas que vivem arrastando fardos enormes, pesados. Gente problemática, pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão sem esperança. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? O que você está fazendo por essas pessoas, por tantas pessoas que você conhece? E quando nós paramos de olhar para situações com os olhos humanos, e começamos a ver o amor de Cristo, e começamos a ver o que Ele está fazendo ou está por fazer, então nós nos juntamos a Ele para o ajudar da maneira que podemos, da maneira que conseguimos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, nos juntamos a Cristo nesse trabalho e nós somos recompensados. Somos recompensados ao ver o resultado final. Somos recompensados ao ver a multidão satisfeita. Somos recompensados ao ver vidas transformadas. Somos recompensados ao ver pessoas entrando no reino dos céus. Não se prenda a situações, não se prenda às suas limitações, mas tenha disposição de ajudar. Faça o que puder e deixe Cristo trabalhar. Deixe-o trabalhar e usar a sua vida assim como ela é, assim com as limitações que você tem. E André então se aproxima de Cristo, e lá vem André, meio sem graça, meio sem jeito, e diz assim: mestre, tem um rapaz aí com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aí nós vemos a boa intenção de André. Embora desejoso de ajudar, André mostrou uma certa fraqueza na sua fé quando olhou para os recursos humanos. Perceba que André vai cheio de vigor, sai em busca, cheio de iniciativa, em busca de soluções para levar a Jesus. Mas quando ele olha para a limitação humana, olha para o tamanho do problema, olha para os recursos que tem em sua mão, então ele dá uma vacilada, então ele pega e não vê mais, deixa de ver as coisas
espirituais, deixa de ver o poder de Cristo em agir para olhar apenas para os poucos recursos que tinha em suas mãos. Muitas pessoas agem assim também, muitas pessoas olham para aquilo que tem em suas mãos, olham para a pouca força que tem, olham para as poucas pessoas que estão ao seu lado, olham para os poucos recursos e ficam preocupadas com isso, quando na verdade é o Senhor Jesus que faz a obra da multiplicação, quando é o Senhor Jesus quem faz o milagre, quando é o Senhor Jesus que faz com que tudo aconteça, e Ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos avançar um pouco mais nisso também e olhar, entregar aquilo que nós podemos nas mãos de Jesus e deixar que Ele faça o restante. Mas aquele rapazinho, o adolescente foi generoso. Ele deu para Jesus aquilo que ele tinha. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Uma refeição típica dos mais pobres. Apenas os mais pobres comiam pão de cevada. Israel era farta de trigo. Havia trigo de grande qualidade que a terra produzia. Canaã produzia trigo de alta qualidade. No entanto, as pessoas mais pobres comiam cevada. E de fato, o que era 5 pães e 2 peixinhos era muita coisa para aquele menino. Mas ele nem pensou nisso, ele não pensou em esconder para si, ele não pensou em dividir apenas com Jesus, ele simplesmente entregou. Ele deu com alegria aquilo que tinha ao Senhor e pôde ver o milagre da provisão de Deus abençoar outras pessoas. Nossa, como Deus ama aquele que dá com alegria. Deus abençoa, Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que não é preso ao medo de cooperar com a sua obra. E foi isso que aquele rapaz fez. Ele simplesmente entregou com um sorriso nas mãos de Jesus aqueles alimentos, para que Jesus, então, pudesse utilizá-lo da maneira como quisesse. Veja que o rapaz também não impôs condições, ele não disse que era para distribuir assim, que era para cortar de outro jeito, que era para devolver depois, ele simplesmente entregou o que tinha nas mãos de Jesus. E agora nós vamos para o terceiro momento. E o terceiro momento da história de hoje é a hora da festa. Agora sim, é a hora da festa. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também os peixes, quanto queriam. Versículo 11. Tanto Filipe como André e o rapazinho não sabiam o que estava por vir. Aquilo que parecia pouco, a comida que era bem simples, foi o suficiente para Jesus realizar um grande banquete. Um grande banquete no deserto. Primeiro, Cristo deu instruções aos discípulos para sentar os seus convidados, conforme o verso 10 nos apresenta. Então, ele manda os discípulos dizer aos convidados que se assentassem. E veja que Jesus trabalha com organização. Manda as pessoas sentarem, todos calmos, todos distribuídos, todos organizados. E Jesus manda, então, os seus discípulos até eles, sem saber o que ia acontecer, apenas se sentarem, como quem dissesse para os discípulos: faça aos homens sentar-se, embora você não tenha nada para colocar diante deles, e confie em mim para isso. Veja a situação dos discípulos, não sabiam o que ia acontecer, viam apenas 5 pães nas mãos do mestre, 2 peixes, que não daria nem para dividir entre eles. E eles agora têm que distribuir a multidão em grupos, têm que mandar esses grupos se sentarem, apenas na confiança que precisavam ter em Cristo. E Jesus está trabalhando a fé daqueles homens, trabalhando através daquilo que eles não estão vendo, para que eles possam adquirir uma fé. E isso era como se estivesse enviando alguém a um supermercado para comprar sem ter dinheiro no bolso. Essa foi uma maneira de Cristo provar também a sua obediência. E os discípulos, então,
partem para fazer isso. E veja como Jesus é maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso que providenciou tudo. Providenciou todo o banquete. Observe a mobília da sala de jantar. O texto diz que havia muita relva naquele lugar. Apesar de ser um lugar deserto, havia muita grama onde Cristo estava. E isso tornou o lugar mais confortável. A grama serviu como almofadas ou como camas para que eles pudessem participar do banquete com o conforto dos mais abastados. Naquela época, os mais abastados usavam móveis que pareciam camas para que eles pudessem se sentar ou se deitar em suas festas, nas suas refeições. Pobres e doentes, tendo a regalia dos mais ricos. Veja que Jesus sempre tem algo de bom para dar a quem quer estar perto dele. Jesus sempre tem algo de bom para dar. E ali havia lugar para todos os convidados, ninguém ficou de fora, todos os convidados tinham lugar para ficar, lugar de sobra, cerca de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Então nós podemos deduzir que a multidão era pelo menos 2 vezes maior. E o Evangelho é para todos. Esse texto nos ensina isso, que o Evangelho é para todos e traz muitas bênçãos que alcançam outras pessoas. O Evangelho é transformador. Jesus transforma vidas, transforma situações, transforma vidas e situações de quem se aproxima dele. E por isso devemos convidar outras pessoas para este banquete. O banquete está servido. E nós devemos convidar outras pessoas que venham participar desse banquete, pois o Evangelho é uma festa para que todos possam se alegrar. É uma festa onde todos aqueles que se achegam são bem-vindos e podem participar e podem se alegrar nessa festa. O pão foi distribuído pelas mãos de Cristo aos discípulos que distribuíram aos outros. E nós, que somos os discípulos atuais, também devemos distribuir o pão da vida aos outros. Então não tenha medo de repartir esse pão aos outros, não tenha medo de repartir esse pão da vida a outras pessoas. Fale de Cristo, fale do seu amor. Diga que Jesus transforma a quem aparecer na sua frente, diga o que Jesus fez na sua vida, diga o que Jesus quer fazer na vida de outras pessoas. E aquela comida era muito farta. Aquela comida no deserto, então, era muito farta, era uma festa, realmente era uma grande festa. As pessoas comeram quanto quiseram. E João faz questão de dizer que aqueles peixinhos, agora chamados de peixes, foram igualmente servidos e eles comeram quanto quiseram. Imagina, aqueles 2 peixes, menos peixes do que pães, foram servidos de forma que todos comeram dos peixes quanto quiseram. Imagine a festa, as pessoas sentadas, outras pessoas deitadas, as pessoas se confraternizando, as pessoas rindo, as pessoas comendo à vontade, as pessoas ficando de barriga cheia, as pessoas felizes, e Jesus feliz também ao participar com eles daquele momento. Quem queria pão, pegava pão. Quem queria peixe, comia peixe. Quem queria fazer um sanduíche, fazia. E a comida não acabava. E é isso que Cristo faz. A sua graça não somente enche, mas ela faz transbordar. Ela faz transbordar em abundância. Jesus, ele é infinitamente maior. Ele dá muito mais do que nós precisamos e do que nós esperamos. Quando Jesus age, as pessoas ficam satisfeitas. Observe as expressões do texto. Comeram o quanto queriam, já estavam fartos. Quando Jesus age, há fartura. E sobraram 12 cestos, olha a fartura, sobraram 12 cestos representando as 12 tribos de Israel. Quando Jesus age, a sua glória se manifesta, e Ele está entre nós, manifestando dia após dia a sua glória, a cada dia, a cada momento, a cada milagre que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos, é uma manifestação da sua glória. Então, como aquele mendigo que está faminto por pão, aquele mendigo que está na rua, que está faminto por pão, corra para Jesus.
corra para Jesus, que é o pão da vida, e após se alimentar desse pão, faça como os discípulos, leve um pedaço de pão e um pedaço de peixe à multidão faminta de Deus. Vamos levar esse pão às multidões que hoje estão famintas de Deus, que estão sedentas da água da vida e famintas desse pão da vida. E os sinais aqui no texto, eles têm como objetivo principal levar as pessoas à fé em Jesus. Ele tem como objetivo levar as pessoas à salvação. E o milagre mostra que Jesus é completamente suficiente. As nossas necessidades e problemas não são obstáculos para Ele, porque o seu poder ultrapassa todos eles. Jesus celebrou aquele banquete no meio do deserto. Jesus celebrou aquela festa no meio do deserto, da mesma forma que quer celebrar um grande banquete em nossos corações. Da mesma forma que Ele quer transformar as situações da nossa vida, transformar as situações dos nossos lares, transformar as situações na vida daqueles que nós conhecemos, daqueles que nós amamos. Jesus quer celebrar esse grande banquete no deserto. E talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja se sentindo em um deserto, talvez você esteja se sentindo até só em meio a esse deserto, um deserto cheio de espinhos, cheio de calor, com areia escaldante, cheio de animais peçonhentos. Talvez você esteja se sentindo assim, num lugar desse. Mas creia que Jesus quer fazer um grande banquete nesse lugar onde você está. Um banquete especial para aqueles que o amam. Creia que Jesus sempre tem algo de bom para dar a quem quer estar perto dele. Creia nisso e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer pela presença de Jesus, vamos agradecer porque Ele traz alegria para o nosso deserto, traz alegria para a nossa vida e que Ele traga também alegria e paz para os seus desertos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus, pela Tua palavra tão rica, tão poderosa, Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, porque a Tua palavra vem de encontro às nossas necessidades, ó Deus, e que alegria sabermos que Jesus traz paz, traz alegria, traz vida, traz transformação, e traz fartura na vida daqueles que o buscam. Quero agradecer ao Senhor, porque esse deserto já não é mais um lugar de solidão, já não é mais um lugar difícil, por causa da Tua presença. Nós te louvamos, porque o Senhor está caminhando no meio de nós, porque o Senhor habita no meio do Teu povo. E pedimos ao Senhor que alcance os corações que ainda não têm essa oportunidade, ou aqueles corações que hoje têm enfrentado alguma dificuldade, que talvez entristecidos por alguma luta, por alguma prova, que o Senhor esteja presente ao seu lado, mostrando a sua presença e trazendo vida e paz a esses todos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor,
és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Estamos chegando então a mais um término, ao final de mais um momento de culto, mais um momento em que estivemos na presença do Senhor. Que você tenha aproveitado bem esse momento, que você continue a pensar, a buscar o Senhor na tua semana, no decorrer dessa semana. O culto não para, todos os dias, todos os instantes, a todo momento, nós buscando o Senhor, nós prestando o nosso culto ao Senhor, dia após dia. Se essa semana você tiver lutas, tiver dificuldades, não fique com medo, não se assuste, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos orar para nós encerrarmos mais esse momento e continuarmos na presença do nosso Deus. Pai de amor, eu te louvo, te agradeço pelos momentos aqui passados, pela tua palavra, pelos cânticos e pelo teu povo que se chama pelo teu nome. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós no decorrer da semana, nesses dias, que sejam dias de paz, de alegria, e que o Senhor nos dê coragem, força para enfrentarmos todas as lutas, todas as dificuldades que possam surgir. Que o Senhor esteja ao lado de cada um de nós e que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.